Hoje a gente vai mergulhar numa das teorias mais interessantes de Augusto Cury, como gerenciar a nossa própria mente para ter uma vida, sabe, mais saudável, mais brilhante. O livro foi publicado lá em 2008, numa época em que o mundo já estava acelerando por causa da internet. E ele veio como uma resposta a essa ansiedade que não para de crescer. Então, se prepare, porque a gente vai desvendar o que ele chamou de o código da inteligência. E para começar, vamos com uma pergunta que parece que está na cabeça de todo mundo hoje em dia, né? Por que será que a gente se sente tão ansioso, tão esgotado? Mesmo com tanto avanço, com tanta coisa acontecendo, a sensação é que o esgotamento mental virou a trilha sonora da vida moderna. Aquela coisa de estar sempre correndo, com a mente a 1000 por hora. E aqui está o diagnóstico bem direto do Augusto Cury, que é o nosso ponto de partida. Ele diz que o problema não é só individual, não. É um reflexo da sociedade que a gente vive. É uma afirmação bem forte, né? E que convida a gente a olhar para isso com mais atenção. E isso nos leva direto para a primeira grande questão que o Cury levanta. Basicamente, ele argumenta que estamos vivendo com as nossas mentes fora de controle. Mas o que isso quer dizer na prática? A resposta está toda nesse conceito aqui, a Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. O mais interessante dessa definição é o seguinte: não se trata só de ter pensamentos ruins, negativos, é o excesso. É a quantidade absurda de pensamentos que vai desgastando o nosso cérebro, roubando nossa energia, nossa paz. E isso, claro, é uma consequência daquela sobrecarga de informação que o Cury já percebia lá no comecinho do século XXI. E como é que a gente sabe se está sofrendo com isso? Bom, os sintomas são muito familiares para a maioria das pessoas. Irritabilidade, dificuldade para focar, esquecer coisas que parecem simples, acordar já se sentindo um caco. A ansiedade se manifesta tanto no corpo quanto nas emoções, mostrando como a nossa mente pode literalmente adoecer o nosso corpo. Ok, se esse é o problema, qual seria a solução? O Cury propõe que a saída não é simplesmente pensar menos, mas sim pensar melhor. E para fazer isso, a gente precisa decifrar o tal do código da inteligência. Vamos ver como essa ideia muda completamente o jogo. Esse quadro aqui mostra perfeitamente a virada de chave. É sair daquela ideia antiga de que ser inteligente é só guardar um monte de informação que nem um HD de computador, sabe? E passar a entender a inteligência como a habilidade de gerenciar o nosso universo interior. O foco muda. Não é mais o que se pensa, mas sim como se pensa. E o ponto principal é este. Aprender a gerenciar a própria mente não é para ser uma obrigação, um peso. É um direito que todo mundo tem. É como se fosse uma ferramenta de libertação que permite que a gente busque o nosso melhor, tanto emocional quanto profissionalmente, não importa quem a gente seja. Mas é claro que esse caminho não é tão simples assim. Antes de conseguir aplicar os códigos, a gente precisa primeiro reconhecer quais são os obstáculos, sabe, as verdadeiras armadilhas da mente que nos deixam presos e nos impedem de tomar as rédeas. A primeira armadilha é o conformismo. É aquela vozinha que fica dizendo pra gente aceitar as dificuldades sem fazer nada. A pessoa conformista acaba virando refém do próprio passado, achando que as coisas são como são e pronto, nada pode mudar. Logo depois vem o coitadismo, que é, vamos dizer, o conformismo com upgrade. É quando a pessoa não só aceita a dificuldade, mas ela faz propaganda disso, sabe? Buscando a pena dos outros e se colocando no papel de vítima da própria história. A terceira armadilha é bem sutil. O medo de admitir que errou. A gente vive numa cultura que cobra uma perfeição que não existe, que valoriza super-heróis, e isso faz com que a gente esconda o nosso lado humano. Só que, sem reconhecer os erros, não tem como amadurecer, não tem como aprender de verdade. E por último, o medo de correr riscos. Esse medo é um paralisante. Ele impede a gente de ousar, de tentar algo diferente, de tirar os sonhos do papel. Ele nos mantém numa zona de conforto, mas uma zona de conforto que não produz nada, que enterra todo o nosso potencial. Então, como é que se sai dessas armadilhas? A resposta, segundo o Cury, está em ativar o código que nos transforma de passageiros em pilotos da nossa própria jornada mental. É hora de aprender a ser o gestor, o gerente da nossa mente. É aqui que o Cury nos apresenta o eu gestor. Pense nele como a nossa capacidade de escolher, a nossa consciência crítica. E não é uma coisa que a gente simplesmente tem ou não tem. É algo que a gente pode e deve treinar para que ele assuma o papel de diretor no grande teatro que é a nossa mente. E como é que se treina esse eu gestor? O Cury dá 3 ferramentas para a gente começar já. Primeiro, a dúvida. Use-a para questionar tudo aquilo que te limita. Segundo, a crítica, para analisar e reciclar os pensamentos ruins. E terceiro,
Desacelerar, sair do piloto automático para quebrar o ciclo da SPA e pensar com mais clareza. São os primeiros passos práticos para essa autogestão. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que a teoria do Cury não é só sobre pensar. É sobre reescrever, de forma ativa, a nossa própria história, assumindo um papel completamente novo na nossa vida. Essa frase resume o dilema de forma perfeita. Muitas vezes, a gente só assiste passivamente ao que acontece dentro da nossa cabeça, como se fôssemos meros espectadores de um filme. O chamado é para a gente sair da plateia e subir no palco da nossa própria mente. A mensagem final é muito, muito poderosa. Ninguém está condenado a ser apenas um passageiro no carro da própria mente. A grande sacada é mostrar que o volante ele sempre esteve ao nosso alcance. Assumir a direção é uma escolha. E hoje em dia, com essa avalanche de redes sociais, de notificações o tempo todo, essa escolha se tornou ainda mais urgente. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, qual seria o primeiro passo? Qual armadilha dá para começar a reconhecer? Qual ferramenta usar primeiro? A jornada para decifrar os códigos da inteligência começa com uma única decisão. Qual vai ser a sua?